Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma crônica de um livro espetacular. É o Breviário da Confiança, do Monsenhor Ascânio Brandão. É da editora Cleofas. É um livro muito bom, maravilhoso. Para quem deseja adquiri-lo, vocês podem buscar no site da editora Cleofas, https://loja.cleofas.com.br. Vale a pena, viu, quem puder adquirir. Ele tem 365 crônicas para cada dia do ano. E aqui no dia 7 de janeiro, portanto, a crônica fala sobre os 3 graus da conformidade com a vontade de Deus. O padre Monsenhor Ascânio Brandão faleceu em 1956. Foi vigário, da paróquia de São Dimas, em São José dos Campos. Morreu em 1956, como eu disse. Pois bem, então ele diz que são 3 os graus da conformidade com a vontade de Deus. Uma das coisas mais difíceis que nós sabemos é de aceitar a vontade de Deus quando ela não coincide com a nossa vontade. Então, é realmente uma tarefa empenhativa a aceitação da vontade de Deus quando ela não acontece como a gente quer. No primeiro grau, então, da conformidade com a vontade de Deus, a alma sofre com paciência, mas preferiria não sofrer. Não é isenta de queixa. Então, a alma no primeiro grau, ela murmura, embora acompanhada sempre do estribilho, que é uma expressãozinha repetitiva, como se fosse um refrão, Tipo, não pode ser, chato, não saiu como eu queria, mas paciência, Ou então, poxa, Deus quis assim, fazer o quê? Seja feita a vontade de Deus e não a minha. Então, essa alma já é agradável a nosso Senhor, ou seja, a alma resignada, mas ela ainda se acha na via do temor e da imperfeição. Eu acho que esse primeiro grau é no qual se encontra a maioria de nós, católicos de carteirinha, não é verdade? Porque não é fácil, a gente aceitar de forma tranquila a vontade de Deus. Se Jesus, que é santo e imaculado, suou sangue no Horto das Oliveiras para fazer a vontade de Deus, quem dirá nós? Esse bando de pecadores, não é? Pois bem, então a alma que se encontra no primeiro grau de conformidade, ela já é agradável ao nosso Senhor, mas se acha ainda na via do temor e da imperfeição. No segundo grau, o sofrimento é acolhido como um hóspede do céu. Vejam que maravilha essa expressão, não é verdade? O hóspede
do céu. O sofrimento é acolhido como hóspede do céu. Com a graça de Deus, chegaremos a esse estágio antes do nosso dia de partir dessa para uma melhor. Pois bem, então, a alma que está no segundo grau de conformidade, ela aceita o sofrimento como hóspede do céu, sendo reconhecido o seu valor e as vantagens que traz para o nosso adiantamento espiritual. Então, é já um grande passo, né? A alma que se encontra no segundo grau de conformidade com a vontade de Deus, ela já acolhe o sofrimento, né? Reconhecendo o seu valor e as vantagens que ele traz para nosso crescimento espiritual. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente isso, o sofrimento em nossas vidas. E eu fiz questão de postar esse vídeo para que a gente aprendesse melhor a lidar com o sofrimento, né? Porque lá eu coloco isso, que o sofrimento é tanto maior quanto menos o compreendemos. Ou seja, quanto menos a gente compreende o mistério do sofrimento, mais a gente sofre. Entenderam? Esta alma que se encontra no segundo grau de conformidade com a vontade de Deus, a natureza humana dela não consegue ainda dominar-se inteiramente, né? Como me ensina minha querida mãe, ela é católica, professora Zenaide Falcão, a natureza grita, né? A natureza humana grita. A carne, ela reclama o seu quinhão, né? A sua parte. Então, a alma que se encontra no segundo grau de conformidade com a vontade de Deus, a sua natureza não consegue ainda dominar-se inteiramente. Entretanto, esta alma se conserva em paz e bendiz a mão divina que a fere. Outra expressão belíssima, né? Bendiz a mão divina que a fere, ou seja, bendiz quando Deus pesa a destra dele sobre nós, por meio do sofrimento, né? Das cruzes que nosso Senhor permite em nossas vidas. E isso é fantástico porque mais vale um bendito seja Deus dito no sofrimento do que 1000 orações de ação de graças em meio à prosperidade. Eu aprendi isso com o professor Felipe Aquino, né, num curso bíblico que ele tem, são 11 CDs. Vocês podem também, se tiverem interesse, muito bom, adquirirem lá no site da Cleofas, que eu forneci aqui no início do vídeo. Então, essa alma que se encontra no segundo grau de conformidade com a vontade de Deus, ela já se apresenta mais perfeita que aquela alma que está no primeiro grau de conformidade. E no terceiro grau de conformidade com a vontade de Deus é alcançado o ideal da perfeição, que consiste na santidade. Aí eu creio, na minha humilde opinião, que é para almas bem específicas, né? Almas que recebem um dom especial de Deus para a santidade. Nesse terceiro grau de conformidade com a vontade de Deus, procura-se, ama-se o sofrimento.
A alma se alegra porque sofre. Que coisa, hein, gente? A alma se alegra porque sofre. E pode dizer, como Santa Teresa de Lisieux, né? Santa Teresa do Menino Jesus, sofro porque não sofro. O anjo do Carmelo de Lisieux escrevia à sua irmã, e aqui é o Monsenhor Ascânio Brandão que nos conta, dizendo assim: tenho necessidade de esquecer a terra. Aqui, ou seja, na terra, tudo me aborrece e só encontro uma alegria, a de sofrer. E essa alegria ultrapassa toda a alegria. É o ideal da perfeição. E isso aí realmente é, como eu disse, almas bem específicas, né? Almas que Deus, né, pinça, tira de dentro de toda a comunidade cristã. Então, resumindo, o Monsenhor Ascânio Brandão coloca o seguinte: os principiantes, que somos nós, né, temos a resignação à vontade de Deus, que vem do temor, né? Ou seja, o medo do castigo divino. Os adiantados, eles têm a conformidade que vem da esperança, a esperança com E maiúsculo, né? A esperança de que atrás de cada cruz tem uma ressurreição esperando pela gente. E os perfeitos têm o amor à cruz, né? Cruz que abraçam com ardor. E o Monsenhor Ascânio termina a crônica dizendo: sejamos generosos e abracemos a cruz na perfeição do amor. Então, me assistindo, me ouvindo, se nós ainda não temos a generosidade de bendizer a mão divina que nos fere, nem temos também a perfeição do amor para abraçar a cruz com ardor, que nós nos resignemos, né? E carreguemos a nossa cruz, né? E aproveitemos essa cruz para transformar ela em algo de positivo. E a Igreja nos ensina que se nós oferecermos a nossa cruz, unindo-a espiritualmente à cruz de Cristo, por meio do Espírito Santo, né? Só Ele é capaz de fazer isso. Então, se nós unirmos o nosso sofrimento à cruz de Cristo, aquela cruz lá, no qual Ele foi, né, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, essa cruz que é presentificada em cada Eucaristia. Então, em algum lugar do mundo, a qualquer instante, esse sacrifício incruento, que é a Eucaristia, ele está sendo realizado. Então, a gente une o nosso sofrimento pelo Espírito Santo ao sofrimento, une espiritualmente, evidentemente, ao sofrimento de Cristo na cruz, por amor a Ele, pela nossa conversão e pela conversão dos pecadores do mundo inteiro. Então a gente transforma o nosso sofrimento em algo de bom e positivo.
Jesus que sofreu tanto por nós na cruz, a gente oferece o nosso sofrimento por amor a Ele, pela nossa conversão e pela conversão dos pecadores do mundo inteiro. Creio, meus amigos, que no céu veremos os rostos daqueles que se beneficiaram dos nossos sacrifícios, nossos oferecimentos. E assim a gente vai transformando a dor em amor.